tudo bem? É, Vocês percebem, eu estou em uma câmera diferente. Estou tentando gravar pelo meu computador, mas está bem difícil, tá? Parece que meu celular tá me dando adeus, tá? Um negócio bem complicado, beleza? Mas enfim, eu vim gravar esse vídeo para a gente trocar uma ideia mais profunda sobre o nosso capítulo, se não me engano, 5, né? Sobre sociedade e espaço econômico europeu, beleza? Eu quero falar com vocês aqui, depois que a gente viu essa primeira parte antes da P1 sobre a industrialização da Europa, eu quero trocar essa ideia maior com vocês sobre o espaço econômico europeu, tá? Em que sentido? A gente tem que entender aqui como funciona, no caso, esse espaço econômico, tá? Como que esse estudo completo da coisa, com o afetar do espaço, a modificação do espaço, ela vai se dar na Europa, no caso, né? Quando a gente estuda espaço econômico, na verdade a gente estuda como a economia afeta o espaço, como a economia afeta o que a gente vê, né? O que a gente acompanha no dia a dia da coisa, tá bom? Então, quando a gente vai estudar isso, a gente tem que refletir geograficamente sobre isso, tá? Quando a gente reflete geograficamente sobre isso, a gente tem que fazer, no caso da Europa, primeiro um apanhado anterior, tá? O que seria isso? O que acontece antes na Europa para que a gente possa estudar o espaço econômico dela hoje? Se a gente volta lá atrás, vocês já estudaram isso, com certeza, quando a gente fala sobre as revoluções industriais, né? As revoluções industriais que aconteceram na Europa, a primeira, a segunda e a terceira, mais recentemente, elas permitem o processo que acontece hoje nesse continente, certo? Então, a primeira revolução industrial e, sobretudo, a segunda, industrializou de forma muito abrangente toda a Europa. Então, quando a gente industrializa boa parte do continente, muita coisa é facilitada, porque além da industrialização, a Europa também, por causa dela, é um continente também bastante urbanizado, tá? Sendo um continente bastante urbanizado, esse continente ele facilita todos os fluxos que existem nele. Então, o transporte é um transporte muito rápido, a comunicação é uma comunicação muito rápida, e tudo isso permite um maior ganho de lucro, certo? Permitindo esse maior ganho de lucro, a forma do espaço se modificar de acordo com esse movimento é muito mais fácil, tá? Então, o espaço econômico europeu, vamos resumir essa primeira parte, ele é marcado, tá, pela facilidade de trocas, tá? E outra, ele é um espaço já desenhado, muito bem desenhado no caso, para essas trocas acontecerem e para o aumento do lucro, tá? Só que quando a gente fala de Europa, a gente tem que pensar em uma coisa muito heterogênea, tá? Quando a gente fala de algo heterogêneo, é algo muito diversificado. Então, o que acontece? A parte da Europa ocidental, que é a parte da Europa mais desenvolvida, a gente vai ter isso muito mais presente, tá? A industrialização mais presente, a urbanização mais presente, certo? Tudo isso agindo de acordo com o que a globalização traz como perfeito, tá? E você vai ver tudo funcionando ali mais ou menos como planejado, certo? E para além disso, você vai ter outros lados da Europa, outros lugares que vão ter isso de forma mais complicada, sobretudo no leste europeu, tá? Quando a gente lembra aqui da Guerra Fria, a gente lembra dessa herança da Europa Ocidental e da Europa Oriental. E a Europa Oriental deixou essa herança de não tão desenvolvimento quanto a Europa Ocidental, tá? Então, sempre balanceie esse parâmetro, beleza? O que a gente pode falar também é da agropecuária e da pesca europeia, tá? Os países que conseguem plantar, eles plantam muito bem as suas coisas, têm uma agricultura muito diversificada, tá? Sobretudo os países que estão mais próximos à linha do Equador, tá? Então, Portugal, Espanha. Lembrando que para você plantar, você não só precisa dar sorte de estar num lugar muito bom, mas você pode também usar químicos, né, que modifiquem os solos e tudo mais. A não ser que sejam lugares, por exemplo, como o Japão, como algumas partes da Índia, que chove muito. Aí o plantio é algo diferente. Mas isso é um parênteses que a gente pode falar depois, tá?
Mas a Europa, enfim, ela consegue se manter bem com o que planta, e sendo um continente bem desenvolvido, que tem bastante dinheiro, a Europa, então, ela vai também se manter muito bem com o que ela compra dos seus países parceiros, vizinhos ou de outros continentes, beleza? Com isso também há acordos, né, em relação à comida, há acordo em relação a trocas, por exemplo, se a Rússia não conseguir produzir tanto, ela vai, sei lá, ela vai fazer uma troca de alguma coisa por outra coisa, ela vai comprar de um vizinho ou coisa do tipo, e tudo isso vai influenciar nesse mercado europeu, tá bom? Então, para resumir tudo isso, você tem que pensar o seguinte: a Europa é um continente muito diversificado, é um continente bastante heterogêneo, o leste europeu ele é bastante desenvolvido, e o seu espaço econômico ele é bastante também muito desenvolvido, tá bom? Em relação a tudo isso, isso vai facilitar a parte desenvolvida, a parte não tão desenvolvida assim, mas ainda assim com bom desenvolvimento, ela vai estar um pouco atrás, beleza? E tudo isso vai influenciar no espaço, tá? O que a gente estuda geograficamente é o espaço, e nesse quesito sobre o espaço econômico é justamente como a economia influencia esse espaço, tá? Então a gente tem que pensar nesse sentido como as coisas funcionam aqui. Beleza, gente? Isso é mais ou menos o assunto da página. Deixa eu ver aqui. 70 do livro. Beleza? Vocês podem dar uma lidinha lá também, se vão ter outras coisas a acrescentar, tá? E eu vou solicitar a vocês aqui que vocês leiam a página 72, que começa a falar sobre a União Europeia, tá? Continuem lendo até a 75, que vai começar a falar sobre principais economias da União Europeia, tá? E leiam até, deixa eu ver, até a página 78, tá? Na próxima aula a gente, enfim, eu quero que vocês me mandem por escrito o que vocês entenderam sobre essas páginas, logicamente, tá? E na próxima aula a gente entra aqui na página 78 para falar sobre os conflitos do continente europeu. Beleza, gente? Não reparem minha mão luxada não, tá? Nada grave. Um abraço, tá? E até mais. Tchau, tchau. Se cuidem e até logo.